Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV deste sábado, 9 de março. Fim de semana de ações para combater a dengue pelo país. Teve mutirão numa reserva indígena de Mato Grosso do Sul, onde 100% das doses da primeira etapa da vacinação foram aplicadas. No Amazonas, o capim, que cresceu durante a seca, se desprendeu com a alta do nível dos rios e tomou conta de cursos d'água. E indenização a uma vítima de bala perdida. O STF decidiu que União terá que indenizar a família de um homem baleado no Rio de Janeiro. E você vai ver que a primeira edição do show da CUFA em São Paulo não só reúne grandes nomes da música brasileira com artistas locais. O festival também tem atividades paralelas, como tenda para cuidar da saúde. Agora, no Brasil TV. O combate à dengue ganhou reforço neste fim de semana em várias partes do país. No Mato Grosso do Sul, teve mutirão na Reserva Indígena Federal, que foi a primeira a iniciar a vacinação em massa contra a dengue no Brasil. A vacinação para a população indígena aqui de Dourados começou no dia 24 de fevereiro. Foram disponibilizadas 1.000 doses da quedenga para aplicação em uma primeira etapa. E essas doses foram totalmente aplicadas em apenas 15 dias. Por conta disso, a equipe de saúde indígena organizou um novo dia de vacinação em massa aqui na aldeia Bororó, com a disponibilidade de 1.500 novas doses. No total, em Dourados, considerando as aldeias Jaguapiru, Bororó, Panambizinho e também aqueles indígenas que moram em áreas de retomada, são 15.736 pessoas elegíveis para receberem a vacina contra a dengue. A meta é avançar o quanto antes com essa campanha. Já na cidade, a gente tem um cenário bem diferente. A vacinação para os não indígenas começou no dia 3 de janeiro e até o momento das 150.000 doses disponibilizadas, apenas 24% foram aplicadas até aqui. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Saúde organiza um plano estratégico para conseguir alavancar esses números. A gente lembra que Dourados foi a primeira cidade do país a começar a aplicar a quedenga de graça e é a única que aplica a vacina na população entre 4 e 59 anos de idade por conta de um acordo direto entre o município e também o fabricante da quedenga. O combate à dengue é responsabilidade de todo mundo. Em Belo Horizonte, quase 90% dos focos estão dentro de casa. Mas terrenos vazios com lixo acumulado também se tornam criadouros do mosquito. Mato alto, muito entulho, até sofá. O lote abandonado no bairro Belmonte fica a poucos metros de uma EMEI, onde o filho de Gabriela estuda. Ela chegou a fazer um vídeo denunciando o problema. Olha o que temos aqui. A situação é que essa capina não é feita há vários meses e agora com esse pico da dengue aí a gente se preocupa muito, principalmente com meus filhos e com a quantidade de crianças que tem aqui ao redor desse problema aqui. Na mesma rua tem outra escola e mais lotes abandonados. Evaldo diz que o terreno dele está bem cuidado. Igual eu mexo com as criações aqui, cuido do terreno de cá, igual eu planto capim para poder tratar dos animais. A água dos meus cavalos pode ir lá olhar, já está trocada, não tem dengue, não tem nada. E sendo que o leite cá, você vê, olha aqui, ó, aqui ele vai até lá embaixo, ó. Ele pega ali de fora a fora, ele tá puro entulho, puro cheio de trem, e ninguém tá nem aí. Segundo a prefeitura, quase 90% dos focos estão dentro das casas. Isso fora os imóveis classificados como críticos, onde os agentes não conseguem fazer vistoria. São casas e terrenos abandonados ou lugares em que os moradores se recusam a abrir as portas. O decreto de emergência da capital prevê a entrada forçada em imóveis públicos ou particulares que estejam vagos, desabilitados ou abandonados, sem prévia autorização dos proprietários. A entrada forçada pode ocorrer depois de 3 tentativas de vistoria em dias e horários diferentes. De acordo com a prefeitura, neste ano, mais de 486 mil imóveis foram vistoriados. Os drones também têm ajudado a identificar os locais de maior risco. Até agora foram feitos 23 sobrevoos. Os drones, eles complementam todas as estratégias. Então, os drones sobrevoam grandes áreas, né, em torno de vários campos de futebol de uma vez só e conseguem avaliar rapidamente locais de um potencial risco.
A gente tem que sempre lembrar que esses imóveis eles podem participar de um ciclo da doença. Então, é um problema de saúde coletiva, de saúde pública, importante de ser resolvido. O último Lira, levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, identificou que as regiões mais afetadas são Leste, Nordeste e Venda Nova. Precisando mesmo de dar uma olhada geral, porque não adianta uma família cuidar e outros não cuidar, né? Não adianta, ele tem que ser em conjunto, né? Até eu estou sentindo que a coisa parece que melhorou um pouquinho. Lá em casa está tendo menos pernilongo, né? E eu tenho 2 raquetes, tem vezes que eu estou com uma em cada mão. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que a manutenção dos locais mostrados na reportagem é feita ao longo de todo o ano com limpeza, capina e desassoreamento. 3 meses depois do fim da seca histórica no Amazonas, uma comunidade em Iranduba, na região metropolitana de Manaus, agora está enfrentando dificuldades com a alta do nível dos rios. É que o capim que cresceu durante a seca se soltou e agora cobre a água, dificulta a vida dos ribeirinhos. O capim tomou essa comunidade no município de Iranduba, no Amazonas. Só não ocupou a pequena ponta de água perto da casa do seu Francisco. Ele conseguiu conter a vegetação com alguns galhos finos, mas até os peixes sumiram. Muita dificuldade devido a essa chegada desse capim aqui nossa área, né? Que antes a gente pescava e tinha êxito, nós pegávamos muitos peixes e dava para nós sobreviver. E hoje, irmão, tá difícil. Este lago recebe águas do Rio Negro e serve pelo menos 19 comunidades. Segundo essas pessoas, é a primeira vez que o capim toma conta do lago. Já são 3 meses com esse tapete verde a perder de vista. Ela é conhecida como capim-marreca ou a nossa popular canarana. Ela é um tipo de vegetação que cresce principalmente em períodos de seca extrema. Quando o rio ele enche novamente, essa vegetação ela se desprende e ela começa ali boiar ao curso da água. Pode ocasionar ali alteração de todo o bioma daquela região onde ela não existia e agora ela passa a existir. O problema é que a canarana pode virar uma praga. Esta é a principal entrada e saída dos moradores das comunidades desta região próxima a Manaus. Mesmo com o rio cheio, os ribeirinhos revivem as dificuldades da seca. Quem tenta enfrentar a vegetação vai num para e continua sem fim. Esta família passou horas tentando chegar em casa. Várias vezes a canoa enroscou no capim. Para sair, para se locomover, não tem como. Sozinho é até mais ou menos, né? Mas com a família fica ruim. A gente já perdeu as contas de quantas vezes nós precisamos parar para poder afastar o capim, esse mato, para poder seguir viagem. E também tirar o mato da palheta, porque fica tudo engatado e acaba prejudicando, inclusive, ali o funcionamento. O tempo inteiro, essa dificuldade. Nós acompanhamos a dona Rose e seu Jones até em casa. Antes levava 5 minutos de uma margem a outra. Agora, eles passam quase 1 hora. Tá demais, irmão. Aqui é sacrifício. Para sair daqui pela estrada é caro? É caro. É de 200 a 250 reais para chegar lá em Manacapuru, né? Quando nós aqui pela praia gastava 40 reais, 30 reais. A gente usava essa água daqui para a gente lavar uma louça, para a gente lavar roupa, que dava para a gente voltar tranquilo para a cidade. Nossa vida era normal. Nesta área moram cerca de 50 famílias e algumas já decidiram ir embora. A água está com um mau cheiro e com o capim fica difícil de sair para buscar água potável. Os ribeirinhos têm contado com a sorte dos dias de chuva para armazenar água para beber e cozinhar. Em nota, a Prefeitura de Iranduba, que é responsável pela retirada da vegetação do rio, admitiu que a situação é grave, mas disse que não tem como fazer o serviço agora. Informou apenas que enviou galões de água potável para os ribeirinhos e que está em negociações com o governo do estado para conseguir purificadores de água. O Ministério Público de Santa Catarina vai investigar o envenenamento de araucárias no estado. Essa espécie de árvore típica do sul do país corre risco de extinção. Os troncos de 15 metros de altura definharam e as folhas das araucárias gigantes caíram. Foi constatado que aquelas árvores elas sofreram algum processo antrópico, né? Com certeza elas foram envenenadas.
9 araucárias com perfurações no tronco foram encontradas pela Polícia Militar Ambiental em uma propriedade em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Cada uma tinha em média 6 furos. Segundo a polícia, as aberturas serviriam para injetar produto químico e causar a morte das árvores. A suspeita é que as madeiras seriam comercializadas e o terreno explorado. O uso desordenado da madeira e a redução de áreas plantadas colocaram a araucária na lista de espécies ameaçadas de extinção há mais de 50 anos, segundo a Embrapa. Derrubar uma árvore desse tipo, sem autorização, é crime. A penalidade ali pode chegar até 1 a 3 anos de detenção. E aqui na seara administrativa, seguirá um processo administrativo onde ele será, além da multa, ele será condenado também a reparar totalmente aquele dano ambiental. O valor da multa é de R$ 7.500. A propriedade foi interditada. Uma análise técnica comprovou o dano ambiental. Os documentos foram encaminhados ao Ministério Público. A polícia alerta que, em caso de necessidade de derrubada de árvores, é preciso procurar os órgãos responsáveis. Você tem que entender que você pode fazer algumas atitudes, mas com algumas regras, né, para você poder manter um meio ambiente equilibrado e também de forma que você possa continuar fazendo as suas atividades sem ser prejudicado ou sofrendo alguma sanção. A espécie nativa brasileira é símbolo do sul do país e tem importante papel ambiental. É uma planta que tem o pinhão, né, como uma característica de alimentação. Então, para a gente e para um monte de organismos, ela alimenta e ela permite a vida. Então, quando a gente está diminuindo isso, a gente está diminuindo a possibilidade de vida de um monte de seres. Nossa equipe tentou entrar em contato com o dono da fazenda, mas não conseguiu. A maioria do Supremo Tribunal Federal votou para que a União indenize a família de uma vítima por bala perdida numa operação do Exército no Rio de Janeiro. O caso ocorreu em 2015, durante uma operação do Exército no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Vanderlei Conceição de Albuquerque tinha 34 anos. Segundo a família, ele estava dentro de casa quando foi atingido por uma bala perdida. O tiroteio era entre militares da Força de Pacificação e criminosos. A família pediu indenização da União e do governo estadual por dano moral, ressarcimento com os custos do funeral e pensão aos pais da vítima. O ministro relator Edson Fachin aceitou o pedido e estipulou o pagamento de R$ 500 mil para a família. O julgamento começou em setembro do ano passado e foi retomado no início de março. Ele ocorreu no plenário virtual, onde os ministros lançam os votos no sistema eletrônico do STF. 9 dos 11 ministros votaram a favor da reparação da União à família de Vanderlei. O valor ainda será definido pelos ministros. Não houve maioria para condenar o Estado do Rio de Janeiro. Embora já tenha havido decisão sobre esse caso específico, o julgamento continua nos próximos dias. É que o processo tem repercussão geral. Significa que o entendimento do STF terá que ser seguido por todos os juízes do país em situações semelhantes. Mas os ministros ainda não decidiram como será a aplicação em outros casos desse tipo. 4 teses foram apresentadas. A decisão de qual delas valerá será em uma sessão presencial nos próximos dias. Depois do intervalo, você vai conhecer uma viela na zona leste de São Paulo que parece uma galeria de arte. 40 artistas se uniram para revitalizar o lugar. São Paulo recebe hoje pela primeira vez o festival Show da CUFA, que reúne artistas famosos e jovens iniciantes das periferias. Mas o festival também tem atividades paralelas, como uma série de tendas para cuidar da saúde, com vacinação contra vários tipos de doenças, orientações contra a dengue, aferição de pressão. É dia de festa na favela. Acordou cedo hoje para mandar aquele corte, né? É, mandar aquele corte na navalha, deixar daquele jeito, né? Que hoje a favela vai lotar. O que a senhora fez no cabelo aí? Então, é uma hidratação, aí ela vai fazer escova e fazer uma chapinha para ficar o cabelão bem chique. Bom pro comércio local, que bomba ainda mais. Desembolsou quanto? Só vendo agora, né? Só vendo. Não sei. Quanto que ficou?
O precinho, aquele descontinho, a cliente nosso aí tá sempre na loja aí, vai gastar uns 200, ele vai sair bonito aí. Hoje é dia de ganhar um pouquinho mais. Dá para curtir, dá para ver daqui de fora também, como de lá de dentro também. Boa. Sair um pouquinho, entrar, depois voltar a vendas. E mesmo para quem não é muito fã de ritmos como o trap e o funk, dá para se divertir e se orgulhar da quebrada que viu nascer. Vai pro campo mais tarde? Vou. Vou sim, ver os artistas. Estamos bem de frente, né? Vendo ao vivo assim, né? Esse é o primeiro dos shows desse ano promovidos pela CUFA, a Central Única das Favelas. O palco é no Jardim Santa Margarida, região do Jardim Ângela, zona sul da capital. Ao longo das próximas semanas, mais festas vão rolar em outras comunidades. A gente traz artistas da favela para poder tocar nesses ambientes e também do asfalto para poder se integrar com essas pessoas. A gente também sabe que muitas dessas pessoas não tiveram oportunidade, não têm a chance de ter sua família inteira indo a um show de certos artistas porque é muito caro. Além de curtir os shows, o público também pode cuidar da saúde. Durante o dia, dá para aferir a pressão, verificar o peso e a altura, fazer testes rápidos de HIV e sífilis, tudo de graça. E num momento de crescimento do número de casos de dengue, toda a informação é importante. Vai olhando todo esse cenário, tudo aqui que pode acumular água e vai mostrando para mim o que tá certo e o que tá errado para que esse carinha aqui vá embora o quanto antes. Uma festa para todos. Essas duas pequenas quase nem dormiram essa noite. Improvisaram uma escadinha para ver tudo o que acontece no campo. Curiosas vocês, né? Muito, muito. A gente tá desde ontem curando esse campo. O show da CUFA SP, promovido pela Central Única das Favelas no Jardim Ângela, vai até às 11 da noite. Uma pequena viela na Vila Formosa, zona leste da capital, ganhou vida, ganhou cores e encheu de orgulho os moradores. Um artista gráfico descobriu o lugar enquanto procurava uma casa para abrigar o ateliê dele. Aí foi paixão à primeira vista. Quem passa pela Rua Vesta, na Vila Formosa, às vezes nem percebe que do outro lado desse portãozinho há um mundo cheio de cores. O projeto para criar um corredor cultural a céu aberto na Zona Leste é desse rapaz aqui, o artista visual André Mogli. Tudo começou em abril de 2021, quando ele teve a ideia de transferir o ateliê da Consolação, com aluguel caro no centro, para a região onde sempre morou. Eu vi que dava para mim ficar no meu bairro, fortalecer meu bairro com a minha arte, ficar mais unido e resolvi procurar um lugar por aqui. E a minha pesquisa era um lugar que era mais individual e barato. Daí um dia me trouxeram aqui. Quando eu cheguei no portão eu vi o corredor, eu já falei, é aqui, não quero nem ver como é lá dentro, é aqui. No corredor que o Mogli fala, moram 11 famílias e todas elas aprovaram a ideia de transformar a vila em algo muito além de uma moradia. Eu resolvi pintar as minhas paredes pelo lado de fora, que no caso seriam essa e aquela de cima. E aí os moradores foram pedindo, será que você não podia pintar a minha? Será que você não podia pintar a minha? E aí quando eu vi que tinha aceitação de todos, eu me senti na liberdade de pintar o corredor todo. E aí surgiu esse corredor, assim. Eu ando pra lá, ando pra cá, só pra ver aqui as pinturas do André, né? O André pinta o 7. O Mogli está finalizando aqui esse painel, mas tudo isso aqui não foi feito só por ele, não. Teve a colaboração de 37 artistas, não só aqui da capital, mas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e até mesmo do Chile. E a ideia deu certo, porque transformaram esse corredor de 100 metros em uma enorme galeria de arte urbana. É importantíssimo porque isso traz tanto para os moradores quanto para as pessoas que vêm visitar o acesso à arte, sabe? Acesso à reflexão, à observação, à sensibilização do que é a arte. Muitas pessoas nunca entraram no museu e eu acho que isso é uma possibilidade que traz um conhecimento e uma vivência super rica na vida das pessoas. E por se tratar de um corredor cultural, o espaço vai além das pinturas. A proposta é que o local seja usado para eventos culturais diversos. Eu trago o bairro para conhecer e para usar o espaço, né? Porque é um espaço que proporciona, tem eventos que tem brechós, a economia solidária, vários artistas performam, né? Tem culinária, tem tatuagem, tem a arte em si como um todo. Então é muito importante que eles continuem muito tempo aqui.
Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite, ótimo domingo.